Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudos, que semanalmente trazemos aqui uma mensagem, um tema, para raciocinarmos num tema que nos faz pensar, refletir, e sempre a intenção nossa aqui é nos ajudar a fazermos uma reflexão em torno de nossas vidas. O tema que nós trouxemos hoje é desencarnações coletivas. Uma mensagem que nós encontramos lá num livro, Chico Xavier Pede Licença, é o nome do livro, Chico Xavier Pede Licença. E nós encontramos então uma mensagem de Emmanuel que está lá na lição 19 e nós achamos oportuno trazermos aqui para nossa apreciação. Então vamos ver aqui a ideia que Emmanuel nos traz em relação a esse tema. Está aí o nosso WhatsApp na tela, para que você possa estar nos acompanhando, encaminhando nomes para tratamento à distância. Ao final, vamos fazer uma oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para o tratamento, para a nossa oração. Esses mesmos nomes são colocados no nosso tratamento de segunda-feira. Aqui na instituição, em Sobradinho, na quadra 4, especial número 3, em que nós temos uma atividade também de orações à distância. Muito bem, nós vamos projetar para vocês aí carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração, te pedindo, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para este momento, para a nossa noite de estudo e meditação, refletindo no conteúdo que a espiritualidade nos traz, para que possamos vivenciarmos dentro da luta individual por o nosso aperfeiçoamento. Que a tua paz, o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Então vamos iniciar essa mensagem de Emmanuel, né? E ela inicia-se com uma pergunta. E nós vamos ver então na resposta essa visão que ele nos traz das desencarnações coletivas. Muito bem. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Emmanuel então responde. Lógico que a gente vai pegar aqui não só o tema incêndio, mas as mortes coletivas, e geralmente queda de avião, prédio, onde desencarna muitas pessoas ao mesmo tempo. Emmanuel fala assim: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, num mais severo julgador de si próprio. Emmanuel já está preparando a gente porque, independente desses acontecimentos coletivos, nós temos as questões individuais. A questão individual não soma com a questão coletiva. Então aproveita-se o problema onde a lei de justiça reúne aquele grupo, onde individualmente nós vamos resolver as questões íntimas, pessoais, naquele mesmo fato comum no qual intitulamos aí as desencarnações coletivas. A pergunta direcionada a Emmanuel foi específica sobre incêndio, né? Mas
quantos e quantos acontecimentos outros onde desencarna várias pessoas ao mesmo tempo, ok? Na sequência ele fala: quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, nos desencarnes, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Então, individualmente, quando nós voltamos para o mundo espiritual, passamos pelo período de adaptação, né? E na hora que estamos sob a assistência da espiritualidade, nós então fazemos uma revisão do nosso passado. E começamos então a programar junto com os mentores nossa vida futura. Por isso que ele fala: rogamos os meios precisos a fim de resgatar esses erros, esses débitos do passado. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos, compromissados para a redenção múltipla. Então, quando esses processos se conjugam nas mesmas ações, nós então reencarnamos juntos no sentido de acontecimentos no momento do desencarne. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades, na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Então existem duas situações. Podemos ter cometido erros coletivamente e reencarnamos com esse mesmo grupo. Ou podemos nos identificarmos com determinadas ações e escolhemos o mesmo tipo de provação para o desencarne. Tem um caso desse espetacular no livro Ação e Reação, onde esse desencarne coletivo se dá na queda de avião. Mas necessariamente, nossos personagens estudados lá no livro Ação e Reação, não quer dizer que todos que estavam no avião conviveram no passado ou cometeram os mesmos erros. Necessariamente não. Então pode acontecer que erramos coletivamente, ou pode acontecer que se conjugou o mesmo tipo de desencarne. Aí nos reunimos para esses eventos, resgatando as nossas dívidas. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Então, epidemia, né, como tivemos há pouco tempo, o seu auge é um caso de desencarne coletivo. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro, do poder, e nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico, o retorno, o reencarne, a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, em acontecimentos de sangue e lágrimas. Você vê, né? Com isso, não existe erros, mesmo nesses acontecimentos coletivos. Quando você vê aí queda de prédios, como aconteceu essa semana, ou sempre acontece, né? Todo ano, está sempre acontecendo, no país e no mundo. O que acontece? Lógico, vai se investigar o motivo, o responsável, ok?
São as ações humanas que buscam essas respostas. Mas pelo texto aqui, igual ele fala aqui, né? Morte aparentemente imerecida. Aparentemente. Porque não existe mortes sem o acompanhamento espiritual, sem o acompanhamento devido pela espiritualidade. Bacana entendermos isso. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa. Quando você revê isso no plano espiritual, entramos num processo de culpa, de arrependimento, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva, em dolorosos incêndios inexplicáveis, sem a reencarnação. Se não partirmos para a lei da reencarnação, né? Lei de causa e efeito, não tem como entendermos esses acontecimentos da vida. Se não buscarmos uma explicação espiritual, fica difícil a aceitação. Por isso que você vê muita gente revoltada, não só parentes, né, mas a comunidade, porque as ações são coletivas, né, e são públicas. Então muitas das vezes a gente se revolta, o familiar se revolta, querem justiça. E todos têm noção de que, mesmo cumprindo-se a justiça humana devidamente, os fatos não mudam. Porque houve desencarnes, houve danos. Mas se a gente não tiver essa explicação espiritual, meus irmãos, fica muito difícil o nosso entendimento. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. Ou seja, nós mesmos planejamos, participamos de como resgatar essas dívidas do passado. Está aí, com clareza, a colocação de Emmanuel. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. Então ocorre que, dessa maneira e esses acontecimentos, você resolve o seu problema de dívida do passado e contribui, dependendo dos estudos que é feito, das análises dos fatos ocorridos, preparando-se para que melhore, haja um progresso, igual lá no livro Ação e Reação, que André Luiz deixa claro que o fato ocorrido na queda de avião, eles escolheram, nossos personagens escolheram esse desencarne, esse tipo de acontecimento, porque também resolveria o seu problema do passado, mas contribuiriam com a sociedade na pesquisa, no estudo dos fatos ocorridos, ou porquê que houve a queda de avião, preparando em termos tecnológicos para que novos acidentes daquela natureza não acontecessem. Então é isso que ele fala aqui, ó. Isso é um estudo para o progresso, estudo e progresso, para que aquele ali melhore, né? Tenha-se mais segurança. Então é bacana a gente entender isso, e naturalmente que essa compreensão ela nos ajuda a entendermos e eliminar essa dívida de nós, né? No sentido de avançarmos para outras questões. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Olha que bacana. Então, aquilo que a gente acha que é uma desgraça total para a pessoa, para a família, não é, porque a vida, a espiritualidade, ela acompanha, ela concorda, ela permite, ela planeja
E quando nós assimilamos isso com equilíbrio, gente, isso aí é para o progresso, para a melhoria de tudo, até para a nossa, no sentido evolutivo. Então é importante entendermos essa questão. Lamentemos sem desespero quanto se fazem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Então não que você vai sair batendo palma e rindo, não. Mas a gente entender que aquele fenômeno é para o progresso do indivíduo, da sociedade, e agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar encarnado e ter essa oportunidade, essa chance de resgatar as suas dívidas. Então essa compreensão nos ajuda muito a compreendermos e entendermos o fenômeno da vida. Por isso a justiça divina está sempre presente. E ele encerra assim, não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina, junto às ocorrências da justiça, da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Então, quando estudamos essas lições, quando nós compreendemos a ação da vida, misericórdia divina, justiça divina, é para o melhor para nós. Então o nosso olhar diante da dor do próximo é diferente. A gente passa a entender a vida acontecendo no sentido superior, no sentido espiritual. Isso tem que nos trazer alegria no entendimento que as lições nos trazem. E entendermos que nós, ou individualmente ou coletivamente, vamos passar por isso. Os nossos desencarne, o nosso tempo de vida, isso tudo está programado, dos nossos parentes, cada um a seu tempo. Então, quando acontecer, que vai acontecer com absoluta certeza, lógico, com todos, é preciso a gente ter sabedoria mental e compreender a vida agindo sobre a ação espiritual de Deus, nosso Pai, através dos seus mensageiros, através de Jesus, nosso governador do planeta, que acompanha tudo para o nosso progresso. Que as bênçãos de Jesus nos ajude, nos dê a compreensão, que a nossa mente possa alcançar essas explicações, essas orientações, para melhor servirmos à vida, cumprindo assim com nossos compromissos, com os programas estabelecidos para nós, para que possamos retornar ao mundo espiritual em melhores condições. Quarta-feira que vem traremos um novo estudo para a nossa compreensão. Convidamos a todos agora a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Elevemos nossa mente ao plano maior da vida, mais uma vez, e queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos desse estudo, de mensagem curta, simples no seu entendimento, mas tão importante na sua compreensão e principalmente na vivência desses conteúdos, a fim de que possamos melhorar a nós mesmos, equilibrando a nossa mente e os nossos sentimentos, para que, ao vivermos esse conteúdo, individualmente ou coletivamente, possamos estar em condições de compreender, de sentir, contribuindo para a nossa melhoria e para aqueles que partem para o mundo espiritual. Que as tuas bênçãos, que o teu amor nos fortaleça a todos, fortalecendo os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, e para todos os lares ligados à nossa obra, à nossa instituição, e aqueles que nos acompanham nesse momento, ou que virão a vivenciar esses conteúdos, a conhecer esse conteúdo nas aulas gravadas. Que a tua paz, que o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa envolver a todos, onde quer que estejam,
em que condições estejam, encarnados e desencarnados, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa tocar o coração de todos nós. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos. Chegamos ao final aí do nosso estudo. E aí está o que a gente sempre deixa gravado aí, que é o trabalho social nosso, da cesta básica, o trabalho também do enxovalzinho com as mães carentes, e os itens que a gente distribui na cesta básica e o kit que nós damos para as mães, e aqui os dados que você precisa para continuar nos ajudando, contribuindo conosco, no qual nós agradecemos profundamente, em nome da instituição, por toda a ajuda, toda a contribuição, todas as doações complementares que têm chegado a nós. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, nos ilumine a todos, curta o nosso vídeo, dê lá o joinha, isso é importantíssimo para nós, e continuemos, né, juntos para que possamos dar sequência a esse trabalho de divulgação no qual todos nós temos o nosso papel, a nossa importância. Queridos, até quarta-feira que vem, com um novo estudo para a nossa meditação e reflexão, nosso aprendizado tão importante para nossas vidas. Até quarta que vem. Um abraço a todos. Até lá.